Irmãos, boa noite, graça e paz. Agradecer primeiramente a Deus, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez e a grande responsabilidade de expor a palavra de Deus. Segundo, agradecer ao conselho pela confiança. Quando o pastor Sévolo entrou em contato comigo, eu estou de férias, Aí eu disse assim, eu ia viajar para os Estados Unidos, Europa, Aí eu disse, não posso fazer isso, jamais. Tenho que estar lá com meus irmãos em Cristo para pregar a palavra de Deus, Não, é brincadeira, irmão. Eu estou numa batalha para terminar a dissertação, aí 30 dias, estou agarrado a esses 30 dias com ela para ver se termino. Aí, quando o pastor Sérgio convidou, de bom grado, A dificuldade para nós pastores é sempre aceitarmos quando não estamos em férias, Que a gente tem o trabalho na igreja local, mas fora isso, dá para a gente, pelo menos uma vez no mês, umas 2 vezes no máximo, dar aquela fugidinha. Mas como eu estou de férias, é tranquilo. Queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 20, verso 14. É só um texto, só um versículo, que é o 7º mandamento. A gente vai ver como isso se aplica, como a palavra de Deus tem uma resposta, principalmente para esse tempo que nós estamos vivendo, de tanto, como é que eu posso dizer, devassidão, tanta coisa frouxa nos aspectos morais. Êxodo, capítulo 20. Aí eu vou fazer o seguinte, nós vamos ler o verso 1 e 2, depois o verso 14, Porque para entender a lei, aí eu vou dar essa explicação antes, que temos que primeiro receber o Evangelho. Diz assim, Êxodo, capítulo 20, verso 1. Então, falou Deus todas essas palavras. Verso 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E agora, o verso 14. Não adulterarás. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por esta noite. Estamos aqui, terminando o dia, teu dia, a tua presença, cultuando com o teu povo, Senhor. Nossa oração é que o Senhor continue abençoando esta igreja, eles possam continuar pregando firmemente o Evangelho, Senhor, e que nesta noite o Senhor abra os nossos olhos para contemplarmos a beleza da tua lei. É assim que eu te peço, em Cristo Jesus, amém. Irmãos, quando a gente vai tratar com a lei do Senhor, a gente tem que ter o equilíbrio, porque comumente a gente vai ou para um lado ou para o outro, ou há grupos, movimentos que negam a lei, aí que tecnicamente é chamado antinomista, não há lei, aí pode tudo, certo? Ou aqueles que são legalistas. Eu estava ontem dando aula, eu sempre digo isso, eu tenho um pavor mesmo, quero, distância do tal do legalista. Legalista é aquele que é mais ou menos assim, por exemplo, um kantiano, um filósofo que adota. Eu tinha um amigo que ele fez mestrado, doutorado em Kant, ele é kantiano. Aí eu sempre dizia, pai, todo kantiano é legalista, porque se ele marcasse de 13 horas uma reunião, você tinha que estar no mínimo de 12h59 lá, porque 13 horas ele não. Eu dizia, não, mas a gente tem que ser kantiano. Eu disse, é legalista, porque você não sabe o que aconteceu com a pessoa, você nem pergunta o que aconteceu. Irresponsabilidade é uma coisa, mas você não sabe o que pode acontecer com o outro. É aquele tipo de pessoa que você marca. O doutor Heber Campos diz assim, cuidado com o legalista. Legalista é aquele que marca de 10 horas, aí quando dá 9h50 ele fica 9h51, 9h52, ele fica esperando das 10 horas para dizer assim, tá vendo? Você errou. O legalista é aquele que você diz assim, pastor Sévolo, vamos ali para um restaurante comer um hambúrguer. Aí chega lá, eu digo, não quero hambúrguer não, eu quero uma pizza. Aí pastor Sévolo faz, não, você pediu um hambúrguer, tem que ser hambúrguer. Vocês pensam que não tem não? Eu tenho um amigo que é assim. Eu tenho um amigo que a esposa dele estava aqui em Recife com ele, e ele disse assim, filho, mamãe está no shopping, Boa Viagem, shopping center, e ela me chamou para a gente ir para lá, para dar um passeio, só que era aniversário da filha, e a filha achou que a mãe tinha esquecido, só que a mãe fez isso para comprar um presente para ela lá no shopping. Chegou no shopping, a mãe, a filha e o esposo, o genro, aí disse assim, vamos passear aqui. Aí quando chegou numa loja de sapato, disse, filha, hoje é teu aniversário, mamãe não esqueceu, está aqui, escolha seu presente.
Sabe o que o esposo disse? Não, não vai comprar não. Você falou para mim que era o quê? Que sua mãe queria que você fizesse aqui? Passear. Comprar sapato não é passear. Vamos embora. Vocês pensam que não tem gente assim não, legalista? É um crente, é um homem piedoso, mas ele quer ser mais piedoso do que a Bíblia diz o que é piedade. É o tal do legalista, é assim. Lembra lá no jardim? Deus disse para Adão, não comereis. Mas veja, volte comigo a narrativa para vocês verem o que é o ser um legalista. Começa lá no Éden. Gênesis capítulo 3. Por favor, Gênesis capítulo 3. Diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Ok. Aí veja o legalista: nem tocareis nele, para que não morrais. O legalista, assim, ele sempre está verdade com mentira, ele acrescenta mais algo. Veja, um presbítero conversando com outro presbítero, num determinado lugar, falando sobre músicas, né? Músicas não evangélicas, né? Música, geralmente aquele, eu vou fazer essa divisão, porque fica claro na nossa mente, mas eu não concordo, tá? É aquilo que as pessoas chamam de música secular, né? Que não existe, tá bom? Aí o presbítero disse assim, olha, não existe negócio de música secular. A música que fala uma verdade de Deus, que não denigra, que não rebaixe, não humilhe a mulher, a imagem e semelhança, que não quebre os mandamentos do Senhor, mas que fale uma verdade, você pode escutar. Aí ele disse, e a Bíblia não proíbe isso. Ele fez, eu sei disso, mas eu sou contra. Ou seja, a Bíblia, ele sabe que a Bíblia não proíbe, mas ele quer ser mais santo do que as Escrituras. Isso é o famoso legalista. Então a gente tem que ter cuidado. Mas veja, por que eu estou dizendo isso? Vamos voltar para Êxodo. Porque antes de Deus dar a lei, ele nos dá o evangelho. Veja, você chega no evangelismo, isso acontece muito na rua, você falando com alguém sobre Cristo, você diz assim, olhe, o cristão é aquele que não bebe. Aí o cara diz, eu não bebo. Ou aquele que não fuma. Aí, opa, eu não fumo. É aquele que trabalha. Opa, eu trabalho. Sim. Mas você não tem Jesus. Ou seja, Jesus é só o quê? É só um apêndice. Ele não tem nada. Ele pode trabalhar, ele pode não cometer adultério, ele pode ser fiel em tudo, mas ele não tem nada. Chega para um Bill Gates e diz assim, olha, o dinheiro, ele vai dizer assim, Jesus pode te dar um carro, você quer quantos? Jesus pode te dar isso não é evangelho, porque antes de Deus dar a lei, o que se há pregações aí é moralista, e lembre-se, a moralidade, o diabo usa para nos afastar de Cristo, porque a pessoa pensa que sendo moral, ele está salvo. Isso é obra de Satanás. Aí veja, então falou Deus todas essas palavras. Primeiro, eu vou me concentrar no verso 14, mas eu primeiro tenho que apresentar o evangelho. Primeiro, veja, nós temos um Deus que fala. Ele dá a sua palavra. Então ele deu. Ele é o Senhor. O Senhor aqui, como vocês sabem, está todo maiúsculo, né? É o chamado tetragrama, é a relação pactual entre Deus e seu povo. Então nós temos o Deus que fala, é um Deus que tem uma relação pactual com o seu povo. E esse Deus, o que ele nos fez? Ele nos tira da terra do Egito, da casa da servidão. Esse Deus que falou, esse Deus que tem uma relação pactual, tira o seu povo da escravidão. Aí agora, ele nos dá o quê? A sua lei. Mas primeiro, Deus nos livra da casa da servidão, do Egito, do pecado. E agora ele diz, viva a lei. Outra coisa também, a lei, muitos pensam, acreditam, que a lei, ela limita. Se você perguntar com muitos evangélicos, né, ou até mesmo, no mundo é mais fácil ter essa concepção, mas infelizmente dentro da igreja também tem isso. Acha que a lei de Deus, ela nos faz ficar dentro de uma bolha, e não é. Pensa comigo, se isso aqui for um penhasco, certo? E aqui tem uma cerca. Quando Deus nos dá essa cerca, que é a lei de Deus, é para nós termos liberdade aqui. Se nós avançarmos, nós vamos cair no penhasco.
Então a lei de Deus não é para nos privar da felicidade, é para nos livrar do perigo que há quando nós quebramos essa lei. Então é por isso que tem um autor que chama a lei da perfeita liberdade, porque nós somos verdadeiramente livres em Cristo Jesus. Agora, Deus nos salvou, esse Deus falou, é o Deus que tem uma relação pactual, ele começa a dar os mandamentos, né? Vocês sabem que do primeiro ao quarto se refere a Deus, certo? Assim como o primeiro, ele abre para tudo que vem depois, e o 10º ele fecha, porque se você adora o Deus verdadeiro, né? Perdão, se você crê nesse Deus verdadeiro, o Senhor, porque a gente pode crer no Deus verdadeiro, mas adorá-lo de forma errada. Mas se você crê nesse Deus verdadeiro, há uma sequência lógica em todos os mandamentos. Qual é o final? Haverá contentamento. O último mandamento: não cobiçarás. Quando a gente cobiça, é porque nós não estamos contentes com aquilo que o Deus verdadeiro nos deu. Então, do primeiro ao quarto se refere a Deus, né? O primeiro abrindo para os 4 primeiros. O 5º, ele abre para aquilo que os autores chamam de abertura para a sociedade. É no seio da família, não é na escola, no encanto ou na igreja, é primariamente na família onde se constitui a primeira abertura para a sociedade. É lá que você vai aprender a honrar as autoridades, é lá que você vai aprender a não matar, não é? É lá que você vai aprender a ser fiel, e é isso que nós vamos chegar agora. Por quê? Porque se há algum mandamento mais ridicularizado na nossa cultura permissiva do que o 7º mandamento, eu desconheço. Ele é altamente ridicularizado nessa cultura que nós estamos vivendo. Por exemplo, a homossexualidade é um direito, e você não pode falar. Sexo antes do casamento é uma regra. O divórcio injustificado e novo casamento são tidos como um direito assegurado. A bestialidade é cada vez mais considerada algo normal, né? Na Alemanha já está tendo protestos para que se acrescente lá o que seria para nós aqui o Z, né? Que é a zoofilia, porque eles estão dizendo assim, eles estão pegando um pacote. Peraí, se pode fazer isso, se pode aquilo, por que não zoofilia? É a consequência lógica. E a pedofilia é o pacote. Você vai comprar o pacote completo. Então eles perceberam isso e estão querendo agora o pacote completo para naturalizar a bestialidade e também, né, futuramente a pedofilia também. Tem uma repórter recentemente, ela disse isso, que é uma simples doença e como tal deve ser tratada. Não é mais algo criminoso, algo hediondo, porque eles querem cada vez mais, através dessas reportagens, colocar isso como normal. O adultério é uma piada. Agora, você não comete mais adultério, você apenas deu um deslize, tentando suavizar a gravidade da situação. O 7º mandamento também proíbe o vestuário indecoroso por ser pecado. Estamos cientes da dificuldade de definir o que é isso, para não cair no legalismo, porque você pode achar assim, o que é indecoroso, o que é decoroso? Será que uma saia, né, vamos pegar como exemplo uma saia, aqui ou aqui, a Bíblia não dá esse padrão, mas podemos dizer, no entanto, que de modo geral, o vestuário indecoroso é quando deixa de cobrir o corpo de forma decente, isto é, deixa o corpo exposto, a ponto de possibilitar a ocasião a pensamentos impuros de pessoas do sexo oposto. E não venha, não é? As pessoas dizem assim, não, mas eu coloquei, Deus sabe, né? Se a pessoa está olhando, não, Deus sabe, realmente Deus sabe, que você colocou para ser vista, e quem está vendo também de forma indecorosa, ou de forma, né, pecaminosa, está pecando da mesma forma. Amada igreja, precisamos compreender que não se vestir de maneira decorosa é condenado nas Escrituras. Por favor, Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 2. Primeira carta de Timóteo 2:9. Por favor. Primeira carta de Timóteo 2:9 diz: da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso. Pronto, então a Bíblia diz
fala sobre comportamento. Lógico que serve para mulheres também, serve para o homem. Embora o cristianismo seja basicamente uma religião do coração, não é? Nós não focamos nos atos externos, não roupas externas. O cristianismo vital, robusto, bíblico, afetará não somente as vestimentas, mas até mesmo o meu linguajar, que pode ser um linguajar indecoroso. Então, aquilo que começa no coração tem que ser expresso de forma que as pessoas possam ver o fruto, pela roupa, pelo falar, pelo comportamento externo, externalizando aquilo que está no nosso coração. Acredito que as mulheres e também os homens, ao se vestir, deveriam fazer as seguintes perguntas: com que intuito tenho me vestido assim? Por que me visto com roupas curtas, decotadas e apertadas? O que pretendo com isso? Vou glorificar a Deus? Serei bem vista com as roupas que estou usando? Será que com essa roupa nenhum homem ou mulher vai me olhar e pecar? Portanto, diz Paulo em 1 carta aos Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então o 7º mandamento não proíbe tão somente vestimentas indecorosas. Ele também proíbe toda ação, olhar, conversa, pensamento ou desejo que leve à luxúria e à impureza. A Bíblia diz que a impureza sexual envolve ações, palavras e pensamentos. O salmista responde à pergunta: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Está lá no Salmo 119, verso 9. E ele mesmo responde: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. E Cristo ensinou que os limpos de coração são bem-aventurados, porque verão a Deus. Então, o 7º mandamento, ele trata com a questão de roupa, com a questão de pensamento. A questão do coração é muito importante para entendermos esse mandamento. Ouçam o que Cristo diz sobre o nosso coração, lá em Mateus, capítulo 15, verso 18 e verso 19. Mateus 15, 18 e 19. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhas e blasfêmias. Tiago nos diz que as tentações têm origem na própria cobiça, que atrai e seduz o homem. A cobiça, por sua vez, dá à luz o pecado, e o pecado gera a morte. A impureza sexual começa nos pensamentos, evolui nas palavras e culmina em ações erradas que geram a morte. E veja que é um ciclo, né? Começando no coração, você externa com as palavras e depois com as atitudes. Para reverter este ciclo pecaminoso, é preciso vigiar para manter puros os pensamentos. E é evidente que na medida em que nos inclinarmos para a carne, cogitaremos da carne. E na medida em que nos inclinarmos para o Espírito, cogitaremos das coisas do Espírito. Os jovens hoje das nossas igrejas, devido a essa cultura do sexo, são bombardeados todos os dias através de filmes, novelas e principalmente computador. Basta um clique e pronto. Acrescenta-se a isso muitos namoros avançados. Muitos têm caído no pecado da fornicação. Fornicação é geralmente entendida como atividade heterossexual entre pessoas não casadas. Ou dizendo em palavras mais simples, fornicação é qualquer travessura de solteiro. A fornicação é algo tão sério que no Antigo Testamento, se o marido descobrisse que após seu casamento, que sua esposa não era virgem e ficasse provado assim, ela era morta por apedrejamento. Vejamos o caso de José. Abra comigo, por favor, Gênesis, capítulo 39, verso 9. Êxodo, capítulo 39. Gênesis 39. Gênesis 39. Se você notar, Gênesis 37, começa a tratar de José. Você vai para Gênesis 38,
Tamar, Judá. Depois 39, José. 40, José. 41, José. 42, José. 43, José. Aí a pergunta é: o que é que faz Judá e Tamar aqui? Parece que o texto está deslocado. Esse texto tem recebido esse tipo de crítica. Vai dizer assim: está vendo que a Bíblia é um compilado de coxa de retalhos? Não teve um propósito, não teve uma mente por trás, né? Ou um cuidado, sendo Deus. Vai dizer: veja, começa com 37, aí 38 aparece Judá e Tamar, nada a ver com José. Aí depois vem José. Certo? No capítulo 39, verso 9, vai dizer assim, ó. Gênesis 39, 9. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Aí, o que é que tem a ver o capítulo 38? É porque o autor, de forma proposital, guiada pelo Espírito Santo, ele está querendo mostrar o contraste entre a vida de Judá, Tamar, e a vida de José. Judá tinha tudo para não pecar, pecou. José tinha tudo, ele tinha um ambiente favorável, só estava ele quem? A mulher. A mulher estava forçando a barra, certo? Mas veja o que é que ele diz: meu patrão deu tudo aqui na casa. Se eu quiser andar de carro, eu ando. Se eu quiser pagar as contas dele, eu pago. O cartão de crédito, eu uso. Só tem uma coisa: a mulher eu não posso tocar. Por quê? Eu pecaria contra ele e contra Deus. A pergunta é: de onde é que José tira essa ideia? Porque o mandamento, os 10 mandamentos, a lei do Senhor, só vai ser dada em Êxodo capítulo 20, lá na frente mais. Como é que José sabe disso? Que se ele dormir com essa pessoa, e o autor quer fazer um contraste entre a vida santa de José e a vida impura de Judá e Tamar. Como é que José sabe isso? Primeiro, irmãos, é com aquilo que Paulo diz, que Deus colocou em nosso coração, a sua lei. Então todos nós temos esse senso, né, da divindade, que nos diz aquilo que é certo ou que é errado. E também na própria estrutura da criação, Deus deu lá um casamento entre um homem e uma mulher, tornando-se uma só carne. Então José aqui, ele está expressando, né, essa lei que Deus deu no coração de todo homem, por ser imagem e semelhança do nosso Deus. E o autor quer fazer esse contraste entre a vida santa de José, né, que tinha um ambiente que não era favorável, uma mulher. Então isso aqui serve para nós, irmãos. Muitas vezes homens pecam e dizem assim: não, porque a mulher dava em cima de mim, é porque eu chego em casa, você está toda desarrumada, e lá no trabalho, as mulheres estão bem arrumadas. E outra, a tentação foi grande, aquilo mexeu comigo. Irmãos, nada justifica pecarmos contra Deus, nem um ambiente, nem pessoas, porque primeiramente não estarei pecando contra o meu próximo. Todo pecado, em instância última, é uma afronta à santidade do nosso Deus. Então a pergunta é: ainda que isso seja verdade, que sua mulher seja assim, ou o homem seja assim, o que foi que Deus fez para que justificasse o meu e o seu pecado? Nada. Então, instância última, todo pecado é um pecado contra Deus. Então, nossos jovens estão sendo bombardeados por isso, e muitos têm caído no pecado da fornicação, como eu falei. A fornicação é algo muito sério, né? Nós vemos aqui que José não quis praticar tal ato, né? Então, Paulo vai dizer isso, que os fornicadores não entrarão no reino de Deus. Vai dizer ele: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, Gálatas 5,19 diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza e lascívia. Ainda em Efésios 5,3: mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém
aos santos. Irmãos, novamente, isso aqui é para os pais, para não cair no legalismo. Pense comigo, pais, você que tem um filho, que está naquela idade de namorar. Pense comigo. Uma pessoa casada, isso é para nós refletirmos, para ter o equilíbrio entre o não legalista e ter como aplicar esses princípios. Pense comigo, um casal, um homem e uma mulher. E esse homem ou essa mulher, tanto faz o exemplo, ele sai e ele vai, beija na boca de outra mulher. Isso é considerado o que para nós? Não é adultério? Adultério. Por que adultério? Porque será que o beijo é simplesmente um beijo? Ou ele não é algo mais que um beijo? Porque veja, se o beijo fosse tão simples como um aperto de mão, se um homem casado, ele beija outra mulher na boca, isso vai ser considerado o quê? Pense comigo. Agora pegue esse exemplo do peso que tem o beijo, a ponto de ser considerado, em linhas gerais, um adultério, uma traição. Agora pegue esse beijo, traga para um relacionamento de namoro. Por que os nossos jovens se beijam tantos? Será que beijo é algo tão simples que é lícito para ser colocado dentro de um namoro? É para nós refletirmos sobre isso. Será que o beijo não seria uma preparação para algo mais? Veja, eu sou contra em dizer se isso aí cabe aos pais determinar. Mas a igreja pode sim ensinar. Isso é para refletir. Porque lembre-se lá, né, que quando dois jovens estão se beijando, certo? E isso vai levando cada vez mais para o preparo do ato. E quando não acontece o ato, a Bíblia tem um nome para isso: defraudação. Quando você nega aquilo que é legítimo. Ou seja, quando o homem está beijando a mulher dentro do casamento e ele está preparando, se ele negar o ato, está defraudando. Por quê? Porque é uma preparação para o casamento, para o ato sexual. Então, muitas vezes os jovens, irmãos, a gente não ensina, e veja, não estou dizendo aqui que isso vai ser uma regra, mas a gente tem que ter muito cuidado. Eu não estou falando apenas de um beijo, é daquele beijo que fica feito um chiclete, você não sabe mais quem é quem. É isso que estou falando. É uma preparação. Irmãos, nós estamos aqui diante de pessoas crentes que sabem o que é isso. Qualquer jovem, qualquer adolescente, e que os pais que são casados sabem isso, então devem instruir os filhos. Veja, hoje é assim, é muito amor, é muito apego. Os casamentos duram 6 meses. Minha avó, quando casou com meu pai, veja, o meu avô, não estou dizendo que ela é a regra, ela é o padrão, mas para ver que existia quase que eu vou dizer assim, um guarda-chuva, mesmo nas pessoas que não são crentes, há 50 anos, 60 anos, tinha um padrão. Meu bisavô, né? Meu avô, isso, passou e falou com o pai da minha avó, na época. Ela contava essa história, e disse: quem é aquela jovem? Aí meu pai da minha avó disse: é Maria, minha filha. Disse: ela tem compromisso? Não. O senhor permitiria eu ter um compromisso com ela? Ela fez: apareça lá em casa à noite. Casou, só separaram porque minha avó enterrou ele, morreu. Resultado final. Aí hoje é tanta coisa, por quê? Porque há essa ideia, certo, de o que importa é o meu sentimento. Eu não tenho mais amor por ele, eu não sinto mais amor, certo? Por quê? Porque houve uma falta de preparação para entender o que é um verdadeiro relacionamento em Cristo Jesus. Mas tudo isso é influenciado por filmes, por novelas. Veja se toda novela não segue padrão. As novelas incentivam isso, irmãos, adultério. Veja, dia do aniversário da mulher, o que acontece? O marido chega atrasado, chega no outro dia, bêbado, com a camisa melada de batom. É o padrão das novelas. Aí a mulher vai como aquela coitadinha, que essa imagem quer passar. Veja, não é que as mulheres, veja, isso aqui eu não estou manchando, é por causa do feminismo, né? Quer dizer assim, os homens não prestam e as mulheres são sempre serviçais, são sempre escravas. Essa é a ideia do feminismo. Aí a mulher vai na padaria, compra um pão. Aí quando ela vem, cai, aí encontra quem? Janequine, encontra... Aí pronto, já está... O final vocês já sabem. Qual é a imagem? É que os homens não prestam. E isso fica na mente, irmãos, das pessoas. Por quê? Veja, Francis Schaeffer, ele diz assim, ó,
as ideias elaboradas, tecnicamente, acontecem na faculdade. O que Simone de Beauvoir, o que Judith Butler formulou nos seus livros, sabe como é que chega para nós? Através de músicas, porque é mais fácil para a gente entender. Talvez alguém que não tem um trato, né, filosófico, vai pegar um livro daquele e vai dizer, ih, rapaz, que loucura é essa? Mas quando é transformado em música, em filmes, em novelas, a gente vai assimilando. Francis Schaeffer diz isso, e é verdade mesmo. Aquilo que está na academia é passado para o povão de forma geral, para nós, meros mortais, de forma mais popular, na arte, na música. Isso vai sendo aceito. Pense bem, irmãos, se a gente não ensinar os nossos filhos com esse ambiente que está aí fora, dessa permissividade para tudo, como é que nossos filhos verão isso? Eles estão nascendo nesse ambiente. Quer ver uma coisa? Pegue qualquer menino desse aí de 5, 6 anos, 10 anos, que eles têm uma facilidade de mexer com o celular, que às vezes eu tenho dificuldade. Eu estou aprendendo agora, de vez em quando está ali Danilo, que às vezes eu perguntava a ele, mandava mensagem para mim assim, não sei o que, o pastor Wendel, aí aparecia aqueles resumozinho, SQN, BLZ, aí eu dizia, meu filho, não sei o que é isso não. Bote o nome todinho, eu digito assim, letrinha por letrinha. Aí depois que eu fiquei, rapaz, eu tenho que sair dessa ignorância, né? Aí ia pesquisar, para ver. Por quê? Porque nossas crianças, não estou dizendo que é errado não, tá? Eles já nascem com isso, aprendendo esse mundo. Agora pense isso no mundo permissivo que está aí. Se nós não ensinarmos, ele vai achar que o padrão é esse, que não existe homem e mulher. É um construto social. Que não existe fidelidade, o que importa é os sentimentos. Se eu não tenho mais sentimento por você, eu vou e deixo arrumo outro. Tudo isso está debaixo dessa cultura permissiva, quebrando o 7º mandamento, que envolve o adultério, mas não só isso. É qualquer relação que foge dos padrões estabelecidos pela palavra do nosso Deus. Primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, Paulo diz, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Então a Bíblia, há vários textos recomendando isso. Amada igreja, Deus nos deu pelo menos duas proteções, para que não venhamos a fornicar, a cometer esses pecados. Primeiro é o celibato. O segundo é o casamento. São meios legítimos que Deus nos deu para preservarmos a nossa pureza sexual. O apóstolo Paulo trata disso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, do verso 7 até o verso 9. Pois cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não pode conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Como então conseguiríamos cumprir o 7º mandamento no mundo que celebra, divulga e exalta a imoralidade sexual? Apresentarei algumas passagens que ajudarão vocês, jovens, homens, mulheres, a se manter puros diante do Senhor. Abra comigo, por favor, Lamentação, capítulo 2, verso 25 ao 27. Lamentações, capítulo 2, verso 25 e 27. Lamentações 2, 25 e 27, só um minutinho. Diz assim: perdão, irmãos, o texto é bom, eu anotei errado aqui, mas o texto é assim: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. 3, né? Muito obrigado, irmão. Obrigado, isso, né? 2, 3. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Esse versículo é para solteiros, inclusive mulheres. É claro que essa passagem não está falando sobre a espera de um cônjuge,
de um namorado, é sobre a espera no Senhor. Mas é isso o ponto, é justamente esse: o Senhor é bom para aqueles que esperam por Ele. O nosso Deus sabe do que eu e você precisa. Não pense: como conseguirei viver sem sexo por mais um ano, uma década ou 2 décadas? A coisa é tão terrível que sexo hoje é tido, para alguns, como um fator biológico, assim como alimentação, comida. Eu estava lendo um artigo, sobre psicologia e o tratamento que tem sido dado com isso, que sexo é algo tão natural que virou biológico. Ou seja, se você parar de comer, parar de beber, gera o quê? Morte. Ele vai dizer: o sexo é biológico, você tem que praticar sexo. Mas essa não é a perspectiva bíblica, irmãos. A perspectiva bíblica é que nós nos resguardemos e que Deus pode nos dar, sim. Lembra-se lá de Jesus? Jesus, até onde a gente sabe, nós cremos nisso, foi um solteiro. E foi um homem pleno em servir ao Senhor, o nosso Deus, o Pai. Ele disse que a vontade dele era servir a Deus. Então, eu, você, qualquer um, pode ser plenamente em Cristo Jesus, sem ter necessariamente essa visão distorcida acerca do sexo. Não é que o sexo seja pecado, o sexo é bênção de Deus dentro do casamento, mas ele não é biológico, irmãos. Bom, é comum você ouvir isto aí, que sexo é biológico. Certa vez, fui procurado por um jovem desesperado mesmo, chorando. Ele foi para alguns médicos, alguns que adotam certos tipos de terapia, e ele falou que ele não tinha desejo, nunca teve, tem 40 e poucos anos, na época tinha 30 e pouco, e nunca beijou, nunca sentiu desejo. É um menino crente, nunca tinha desejo por mulheres. Aí procurou, ele foi questionado pela família, foi procurar. E sabe o que foi que disse? Olha, se você não gosta de mulher, você gosta de quê? De homem. E ele chegou desesperado: pastor, eu sou homossexual e não sabia. E chorando, irmãos. Eu disse para ele: primeiramente, muito obrigado por confiar, por conversar, porque eu sei que isso deve estar destruindo o seu coração. Mas veja, só te deram 2 possibilidades: ou você está com mulher, ou você está com homem, homossexualismo. Mas eu te apresentar uma terceira via, a bíblica. A Bíblia fala sobre o celibato. Não precisa. Então eu vejo você um celibatário. Continue firme. Ame ao Senhor. E continue firme. Irmãos, graças a Deus, está firme até hoje aí e não se envolveu com o homossexualismo. Veja, por quê? Porque o mundo tem sempre visões distorcidas acerca da realidade. Sempre, sempre. Quando acerta, ele acerta por aquilo que nós chamamos de capital emprestado, por causa do cristianismo, porque ele não consegue viver plenamente no mundo, os incrédulos, com a sua própria estrutura de mundo que eles pressupõem. Não consegue, certo? Veja, faz uns 21 dias que a PUC, São Paulo, estava promovendo um debate. Prevenção, o tema, prevenção para mulheres de próstata. Veja, isso é loucura. Assim como o povo de Deus lá, tal loucura aconteceu em Israel, tal loucura está acontecendo no Ocidente. Prevenção para mulheres de próstata. Veja a loucura que o mundo tem para oferecer. E é isso que nossos filhos, nossos netos irão enfrentar na faculdade. Entendeu? Eu sempre digo, hoje é para se pensar muito, para preparar muito nossos jovens em casa, na igreja, porque eu pelo menos conheço 3 lá na faculdade, crentes que hoje apostataram da fé. Inclusive uma agora está tendo um relacionamento homossexual. Crentes entraram na faculdade e se encantaram por aquilo que eu chamo do cântico da sereia, o canto da sereia, para querer seguir uma carreira acadêmica e por aí vai. Mas no fundo, não é tão somente seguir uma carreira acadêmica, é a disposição do nosso coração. Onde está o nosso coração? Efésios 1, 18 ao 21 diz assim: Efésios 1, 18 ao 21, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual
a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da sua força e do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à direita do céu, acima de todo principado e poder e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas no século vindouro. O grande poder que criou o mundo e que nos salvou do império da morte, do império das trevas, esse poder ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. E esse mesmo poder está agora operando em mim e em você. Quando resistimos às tentações, não é tão somente, irmãos, porque nós temos lido a Bíblia. Quando nós resistimos à tentação, não é tão somente porque temos orado, porque a força não está nos nossos braços, não está no nosso poder, está no poder de Deus operando em nossas vidas. Então devemos crer que Deus, em Cristo Jesus, é mais poderoso do que qualquer oferta e tentação sexual, pecado, vício, o nome que você queira usar. Deus é muito mais poderoso. Então, se você crê, eu acredito que você crê, que Deus trouxe um homem morto de volta à vida, você deve acreditar que você pode mudar. Pensamentos pecaminosos, as lutas, na noite, não na noite para o dia, mas paulatinamente, dia após dia. Jovens, saiba de uma coisa: ninguém vence uma guerra por si, e ninguém vai conseguir vitória sobre o pecado sexual por conta própria. Procure alguém, pastor, presbítero, alguém que possa lhe ajudar. Seja honesto. Não basta tão somente confessar e se sentir melhor. O que a Bíblia diz. Veja, irmãos, Augusto Nicodemos, ele tem um livro, que trata sobre isso. Ele diz assim: o problema dos crentes não é necessariamente o pecado. Todos nós pecamos, todos nós. O problema é pecado não confessado. Esse que é o problema. Pecar é o problema, mas muito agravante, muito pior é quando pecamos e não confessamos a Deus ou venhamos buscar ajuda para a mudança. Não simpatize apenas em admoestar, em se reforçar uma demonstração contra seus irmãos. Pelo contrário, oremos uns pelos outros e relembremos uns aos outros o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Outro aspecto que trata o sétimo mandamento, e de maneira mais clara, é sobre o adultério. Vivemos numa geração adúltera. Não me refiro somente ao aumento do adultério, mas à celebração dele. Hoje em dia, o adultério é banalizado pela nossa cultura de entretenimento e transformado em rotina pelos exemplos públicos, filmes, literaturas, novelas. Cada um desses, a gente sempre espera um adultério. O adultério, como eu já disse, não é só relatado, mas celebrado. A música contemporânea já o institucionalizou, ou seja, já normatizou essa prática por meio de letras que celebram a infidelidade. O casamento santo é uma relação de fidelidade e amor tão profunda, tão íntima, tão linda, que Deus usou, tem um autor que diz assim: quando Deus faz Adão e Eva, Deus estava lá embutido, estava escondidinho. O relacionamento que Paulo vai dizer lá entre Cristo e a igreja, o Evangelho, já estava lá. Isso é desde o Antigo Testamento. Abra comigo, por favor, Isaías, capítulo 54. Essa relação entre Deus ser o marido e nós, a igreja, o seu povo, ser a sua esposa. Isaías 54, verso 5. Isaías 54, 5 diz assim: porque o teu Criador é o teu marido. Então veja que essa relação, Deus sendo o marido do seu povo, é desde o Antigo Testamento. Avança um pouquinho mais, por favor, Ezequiel, capítulo 16. Todo esse capítulo vai tratar sobre isso, mas eu queria pegar só a partir do verso 8 do capítulo 16 de Ezequiel. Diz assim: passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto,
e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então te lavei com água, te enxuguei de teu sangue, te ungi com óleo, te vesti com roupas bordadas e te calcei com couro da melhor qualidade, e te cingi de linho fino e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites e te pus bracelete na mão e colar a roda do teu pescoço. E por aí vai. Deus está dizendo assim para Israel: foi eu que peguei você na miséria e te enfeitei. E é assim que Deus faz conosco, irmão. Todo domingo, quando o pastor está pregando aqui, Deus está ornamentando a sua igreja com a beleza do Evangelho. Olha, eu tenho certeza que você não sabe o que você comeu nesta mesma data o ano passado, mas você só está aqui porque você comeu naquele dia e vem comendo dia após dia. Você pode não se lembrar tudo aquilo que o pastor Sérgio tem pregado aqui e outros irmãos, mas nós só estamos aqui hoje ouvindo o Evangelho porque temos sido alimentados domingo a domingo com a beleza do Evangelho. É isso que sustenta o crente. Pregação não é só um jogar de informações. Pregação é um ato redentivo. É um homem pregando e ornamentando, embelezando, deixando aquilo que é lindo, a noiva de Cristo, mais bela ainda para aquele dia. Onde é que eles pegam esse exemplo? Isso aqui, o próprio Deus cuidando do seu povo, ornamentando a sua esposa para que ela fique linda para aquele grande dia. No Novo Testamento também, Paulo fala isso lá em Efésios, capítulo 5, verso 31 e 32. Eis, porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, o casamento, quando um homem não trata bem a sua esposa, ele está dizendo para o mundo: é assim que Cristo faz com a igreja. Quando o homem trata a mulher não ajuda, não faz nada dentro de casa, ele está dizendo assim: é assim que Cristo faz, ele não cuida da igreja. Quando a mulher não responde em amor, em submissão, ela está dizendo assim: é assim que a igreja é, ela não ama o seu Senhor, ela não se submete ao senhorio do Jesus Cristo. Então nós estamos expressando claramente, pela nossa vida, aquilo que o Evangelho está sendo apresentado aqui, nessa relação, nesse mistério entre Cristo e a igreja. É claro que qualquer coisa que quebra uma instituição, algo criado por Deus, instituído por Deus, é pecado muito sério. Deus amaldiçoa o adultério, porque o adultério quebra essa relação criada e feita por Deus. Assim como cortar seu corpo em duas partes traz miséria e morte, adultério também traz miséria e morte. O adultério não é somente pecado contra o esposo ou a esposa, acima de tudo, é uma ofensa a Deus, porque você está quebrando esse reflexo da relação entre Cristo e a igreja. Nós nunca devemos fazer algo, irmãos, pensando assim: o que é que vão pensar? E vou machucar. A primeira coisa é: onde está Deus nisso o que eu vou fazer? Deus nos ama. Deus não deseja miséria e morte para nós. Por isso, Ele nos deu o 7º mandamento. Deus nos chama a guardar nossos corpos santos e puros. Temos que fazer tudo para manter a honra e a pureza no casamento. Quando reconhecemos a nossa fraqueza, isso deve nos impulsionar para Jesus. Lembre-se que a lei, eu vou usar uma metáfora, os 10 mandamentos, ele pode servir como freio. É a lei, quando Deus, o Estado, ele dá a lei, refletindo os 10 mandamentos, ele está dando freio para o pecador. A lei também serve como espelho. Você olha para um espelho, você vê a sua sujeira, e ninguém em bom senso, ao ver a sujeira, vai tentar se limpar no espelho, vai procurar água. O espelho é a lei, ele nos diz: você é sujo, procure limpeza. A limpeza se encontra em Jesus Cristo. Mas também a lei é um mapa, ele nos dá o caminho que Deus exige que seu povo trilhe para ser chamado de um povo santo. Então a lei, ela cumpre isso
perfeitamente, não é? Mas unido com Cristo, nós já temos cumprido por Ele perfeitamente esta lei. Se você confessa seus pecados e corre para Jesus, Ele é fiel para perdoar e nos purificar de toda injustiça. Talvez você tenha uma consciência pesada por causa de algum pecado contra o 7º mandamento, lascívia, roupa, alguns pensamentos impuros. Talvez o pecado foi muito tempo atrás, ou talvez o pecado seja recente. De qualquer forma, isso está pesando na sua consciência. Você pode até pensar: será que sou salvo? Será que sou um crente mesmo? Como lidar com esta situação? Você deve saber que o verdadeiro arrependimento é muito mais do que sentir tristeza por causa das más consequências dos nossos atos. O adultério, como eu falei, traz miséria, traz consequências desagradáveis, mas não gostar das consequências desagradáveis dos nossos pecados, isso não é arrependimento. O verdadeiro arrependimento é uma profunda tristeza que temos ofendido a Deus. Quando reconhecemos que temos pecado contra Deus, em primeiro lugar, reconhecemos que Ele cobra pagamento do nosso pecado, e Ele é justo. Ele não pode fazer de conta que tudo está bem, Ele cobra o pagamento. É como que no relacionamento, né, entre um homem e uma mulher, e às vezes há uma discussão, há uma palavra dita de forma não bíblica, e depois o homem vai se desculpar, ou a mulher, e diz assim: não, está tudo bem. Não está não. Se houve pecado, não está bem não. É sentar, conversar, pedir perdão, orar e pedir perdão a Deus, porque nós devemos refletir o tratamento que Deus nos dá. É como aquela coisa, irmãos, que alguém diz assim: eu fiz isso, eu não consigo me perdoar. Onde é que tem isso na Bíblia? Em canto nenhum. Só existem 2 tipos de perdão na Bíblia: é meu perdão quando eu peco contra Deus e eu busco a Deus, e meu perdão para com o próximo. Não existe essa ideia de eu não consigo me perdoar. Quando você diz isso, sabe o que você está dizendo? Indiretamente ou diretamente, é assim: eu não acredito não que eu orei a Deus, eu não acredito que eu pedi perdão a Deus, mas que Deus é poderoso para perdoar meus pecados, por isso eu não consigo me perdoar. Você está colocando em xeque o poder que há em Cristo Jesus, a bondade, a misericórdia, a graça dele em perdoar pecado. Irmãos, Deus não rejeita um coração contrito. Deus jamais vai virar as costas para mim e para você, para um coração contrito e quebrantado perante o Senhor. Jamais, jamais. A Bíblia sempre apresenta um Deus misericordioso e cheio de graça, porque Deus já mostrou a sua justiça e o seu amor ali na cruz do Calvário. Se Ele nos deu, irmão, como Paulo vai dizer, Cristo, Ele vai nos negar alguma coisa? Jamais, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, irmãos. E até mesmo o arrependimento passa por isso. É um verdadeiro arrependimento, é uma profunda tristeza que temos ofendido ao nosso Deus. Isto é a boa nova da cruz. Quando Jesus morreu, Ele pagou um preço infinito, satisfez a justiça de Deus, a ira de Deus contra o nosso pecado. Jesus morreu por causa dos meus e dos nossos pecados. Também Ele morreu contra o pecado do 7º mandamento. Então, se você crê em Jesus Cristo, você tem direito a algo que poucas pessoas têm neste mundo. É seu direito de ter uma consciência limpa e tranquila. Tenha certeza nessa noite, Jesus morreu para apagar e pagar todos os nossos pecados. Lembre-se, quando nós pecamos contra Deus, esse pecado não é condenatório, é quebra de comunhão. Quando nós nos arrependemos, a comunhão é restabelecida. Não entra na questão da salvação. Se nós somos salvos em Cristo, pecado nenhum nos afasta, nos separa da salvação, mas nos separa da comunhão. É por isso que a Bíblia manda constantemente nós estarmos orando, vigilantes, para não perdermos a comunhão que temos com o nosso Senhor. Você tem a promessa do Espírito Santo. O Espírito de Jesus habita em todo crente. Ele consola a nossa consciência. Ele nos lembra que o sangue de Jesus apaga a nossa transgressão. E Ele transforma a cada dia mais. Ele, Jesus, o Espírito Santo, também, pela palavra e com a palavra, para nos renovar,
para nos transformar, para nos tornar mais e mais conforme a imagem de Cristo. Então, que Deus nessa noite nos dê uma mente purificada pelo Evangelho e que tenhamos cuidado, sejamos sábios com aquilo que estamos vendo, com aquilo que estamos lendo e com aquilo que estamos ouvindo. Se você pegar a exposição do catecismo sobre isso, você vai ver que aquilo que estamos vendo, aquilo que estamos lendo e aquilo que estamos ouvindo, podemos estar quebrando o sétimo mandamento, quando não colocamos essas coisas debaixo do crivo das Escrituras. Mas nós temos o Espírito Santo, que pela palavra ele fala nos nossos corações. E a minha oração é que ele tenha falado nesta noite ao meu e o seu coração, para que possamos ser cada vez mais homens e mulheres santos e santas, que possamos ser sal e luz para este mundo, irmãos, tão podre que está aí fora, não é? Quem faz aqui eu estou terminando, é só você chegar em universidades, numa sexta-feira à noite, que você vai ver o que eu estou dizendo, o peso da devassidão, o peso da sombra de Sodoma e Gomorra. Você percebe claramente que as pessoas estão ali, quebrando claramente o sétimo mandamento, mas que possamos, com a ajuda de Deus, honrar o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe.